Seno de um arco. Para estudar seno de um arco, nós vamos ter que lembrar do estudo que a gente fez no triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, nós vimos que o seno de um arco é feito dividindo o cateto oposto pela hipotenusa. Dentro de um ciclo trigonométrico, podemos seguir essa mesma ideia e construir um triângulo retângulo e fazer o estudo dele. Aqui no caso, fizemos um triângulo retângulo dentro do ciclo trigonométrico, e esse triângulo retângulo nós podemos tirar ele para fora do ciclo e estudar ele. Vemos que 1 seria o comprimento do raio, né, do ciclo trigonométrico, e no triângulo retângulo ele representa a hipotenusa. O y representa o cateto oposto, enquanto que o x o cateto adjacente ao ângulo formado, ou ao arco que nós vamos ter. Tá? Então, o que nós podemos concluir com isso? Que o seno desse ângulo aqui vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, y sobre 1. Como o y está dividido por 1, o resultado do seno do ângulo, então, vai ser o próprio y, que, no caso, é a altura do triângulo retângulo formado dentro do ciclo trigonométrico. Tá? Então, o seno desse ângulo, basta a gente pegar a altura, né? Então, se eu quero um arco de 30 graus, seno de 30 graus, vai ser a altura do cateto oposto, né, a esse ângulo formado. Ou nós podemos também pegar essa altura e projetar sobre o eixo y, e daí observar o valor que ele representa no eixo y. E esse valor será o seno do ângulo. Tá? E o mesmo pode ser feito para arcos simétricos. Então, aqui eu tenho para um arco alfa. Mas se eu pegar um arco simétrico ao alfa, ele vai ter o mesmo valor, né? Porque um triângulo retângulo montado no segundo quadrante, o seu cateto oposto vai ser projetado ao y, que terá o mesmo valor do cateto oposto do primeiro quadrante. Então, podemos concluir que o seno de um arco será sempre projetado no eixo das ordenadas, porque será o cateto oposto, né? E esse cateto oposto projeta nas ordenadas, a gente vai saber o valor do seno. A simetria no estudo do seno. Então, eu falei antes que, descoberto o valor do seno no primeiro quadrante, né, que vai ser o cateto oposto, se eu pegar um simétrico ao seno do primeiro quadrante, né, ele vai ter o mesmo valor. Né? Então, a gente nota aqui que o cateto oposto do seno no primeiro quadrante vai ter o mesmo cateto oposto no segundo quadrante, que projetado no eixo y vai ter o mesmo tamanho. Ou seja, eles serão iguais. Algo parecido vai valer para o terceiro e quarto quadrante, porém, ao ser projetado o cateto oposto ao eixo y, vejam que o eixo y do terceiro e do quarto quadrante ele vai ser negativo, então vai ter o mesmo valor, mas esse valor será negativo no terceiro e no quarto quadrante, então só tem que ter esse cuidado. Tá? Então, aqui como exemplo, o seno de 30 vai ser o mesmo valor do seno de 150, porque eles são simétricos, né? E eles são projetados ao mesmo ponto de y. Tá? Ou seno de π igual ao seno de 2 π radianos. Né? Aqui, então, tem a parte que fala do terceiro e do quarto quadrante. Então, nós calculamos ali o seno de 30 e o seno de 150, que tinham o mesmo valor, né? Porque eles têm os catetos opostos projetados a essa parte aqui do eixo y, e que daí esse valor aqui é um valor positivo. Se eu pegar os simétricos no terceiro e no quarto quadrante, esses valores serão projetados, né? Os catetos opostos serão projetados a essa parte do eixo y, que representa um valor negativo. Então, esses simétricos ao 30 graus no terceiro e no quarto quadrante terão resultados negativos, né? E também podemos notar que o seno de 0 a 180 graus vai variar de 0 até 1, né? Porque de 0 a 180 eu vou projetar nessa parte positiva do eixo y. Então, vai variar de 0 a 1. Enquanto que de 180 a 360 vai variar de 0 a menos 1. Então, nós podemos dizer que o primeiro quadrante é positivo, o segundo quadrante o seno vai ser positivo, o terceiro e o quarto quadrante vão ter resultados negativos no seno.
Determine o sinal do seno de 5π. Então, aqui um exercício, eu tenho 5π. Eu não sei que ângulo que é, então eu vou ter que calcular isso. Eu troco o valor do π por 180. 5 vezes 180 dividido por 4 vai dar 900 dividido por 4, que é igual a 225. 225, temos que saber em qual quadrante ele está, né? Ele vai estar lá no terceiro quadrante. Então, 225 vai estar depois dos 180 graus, terceiro quadrante. Lembrando que eu falei antes, terceiro quadrante o seno vai ser negativo. Então, o sinal de seno de 5π vai ser negativo. Tá? Que entre 180 e 360 graus, o seno sempre será negativo. Dado que seno de 55 graus é aproximadamente 0,8, determina o valor aproximado de seno de 125 graus. Como 125 graus é simétrico ao arco de 55 e está no segundo quadrante, então o seno de 55 graus sendo 0,8, o seno de 125 vai ser o mesmo valor, porque o 125 é simétrico, né? Então, seno de 125 vai ser aproximadamente 0,8 também. Mesmo valor do seno de 55. Determine o quadrante que pertence ao ângulo x, se seno de x é igual a 3 sétimos, né? Então, como seno de x é um valor positivo, né? Nós vemos que seno de x aqui é 3 sétimos é um valor positivo. Esse x vai pertencer ou ao primeiro ou ao segundo quadrante, né? Então, o terceiro e quarto quadrante é o resultado da negativa. Então, pode ser tanto para o primeiro quanto para o segundo, porque se x for um determinado grau do primeiro quadrante, ele vai ter o mesmo valor de um simétrico no segundo quadrante. Então, pode ser tanto do primeiro quanto do segundo quadrante. Aplique a simetria e obtenha o valor de seno de 140 graus. Então, como que a gente faz isso? 140 graus está no segundo quadrante, né? Então, o seno do segundo quadrante, a gente sabe que ele vai ter o mesmo valor do seu simétrico no primeiro quadrante. Então, nós temos que ver qual que é o simétrico de 140, né? E 140 está a 40 graus de 180, ou seja, o simétrico de 140 é 40 graus. Logo, o seno de 140 é o mesmo seno de 40 graus. E o seno de 40 graus, a gente pode procurar pela tabelinha, é 0,64. Então, automaticamente o seno de 140 vai ter o mesmo valor. Então, nós sabemos que o seno de um ciclo trigonométrico, ele parte do mesmo princípio do seno lá do triângulo retângulo, e o seno de seus simétricos, então a gente procura o seno no primeiro quadrante e todos os seus simétricos terão o mesmo valor, né? Claro que no primeiro e segundo quadrante eles serão positivos e no terceiro e quarto quadrante negativos. Por isso que a gente estudou simetria no conteúdo passado, para poder calcular os valores de seno de ângulos maiores que 90 graus, porque até 90 graus nós já sabíamos, porque nós estudamos no triângulo retângulo. Passou de 90 graus, a gente vai saber calcular o seno usando a simetria. Então, o seno do primeiro quadrante será positivo, segundo quadrante será positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. Se a gente quer saber um seno de maior de 90, a gente olha o simétrico em relação ao primeiro quadrante e assim resolve.